Seja bem-vindo ao Sem Filtro. E olha, hoje nós vamos falar sobre crescimento, né? Amadurecimento. Vamos ser sinceros aqui, ó. Crescer dói, não dói? Só que continuar do mesmo jeito, eu falo que é pior. O crescer dói. Só que se não dói, acha estranho aí, porque tem alguma coisa acontecendo, você não tá crescendo e não é normal isso. Por favor, tá? Não acho que ficar quietinho sem crescimento tá normal. Aqui em casa, eu tenho fase aí dos meus filhos que eles estão naquela fase de sentir dor, porque tá crescendo, dói o braço, dói as pernas, o pé, né? Falo, normal, você tá crescendo. Ah, mãe, tô crescendo. Eu falei, tá crescendo, vai virar um gigante aí logo, logo, né? E tá tudo bem, né? Por quê? Porque é pro bem deles, eles querem isso. Só que muitos jovens hoje passam por algum tipo de crescimento aí em alguma área da vida e tá desesperado, achando que não é normal. Sabe, jovem, aquele desânimo de segunda-feira, aquela sensação que tá todo mundo indo e você ficando para trás? Deixa eu te falar uma coisa. O erro é você pensar que evoluir, que crescer é uma linha reta, feliz. Não, é um sobe e desce. Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tá lá embaixo, mas normal, porque isso vem de pressão, tá? Todo o crescimento, de verdade, aquele crescimento mesmo, ele gera uma pressão dentro de nós. E tem muitos jovens fugindo, porque não querem passar pelo processo, né? Estão lá desesperados, achando que só com eles acontece isso. Se você vê alguém que está crescendo uma linha reta, tá todo feliz, não está crescendo, não. É uma falsa aparência que tá tudo bem, porque não tá bom? Olha, crescer exige renúncia. Eu quero trazer alguns pontos aqui. Por exemplo, dói abrir mão de coisas que você gosta, só que você sabe que está te atrasando. Para você dizer sim para o seu futuro, você vai ter que dizer não para muitas coisas agora, tá? Dói se afastar das pessoas que você ama, só que você sabe que com elas você não vai conseguir prosseguir. Dói sair do lugar onde você está e se sente seguro para ir na direção ao que Deus te chamou para viver, vai gerar um desconforto, né? Também renunciar àquela hora extra de sono, aqueles rolês que não te agregam em nada, né? Ou até aquelas amizades que te levam para baixo, isso tudo, ó, dói, é uma renúncia, vai ter que fazer uma escolha se você quer um futuro, ó, top, se você quer prosseguir, tá? Gente, a zona de conforto, ela é um lugar quentinho, igual nesse tempo de frio, né? Ah, para sair da cama, né? Que dificuldade, né? Só que, ó, essa zona de conforto não cresce nada ali, tá? Você só fica ali, passa o tempo, passa e vê todo mundo indo, as pessoas indo e você ficando ali atrás. Então, muita gente trava exatamente nesse ponto. Será que você não travou aí nesse ponto? Será que você não desistiu bem nessa hora? Olha, o primeiro sinal de desconforto, muitas pessoas estão desesperadas, né? Elas são aqui, já abandonam, né? Na primeira falha já desistem, né? As pessoas desistem e acabam voltando, sabe para onde? Para o sofá, né? A dor do esforço, gente, passa. Só que eu falo que a dor do arrependimento, ela é eterna. Eu falo assim que é eterna assim, quando a gente tá aqui, né? Porque quando a gente entende que a gente chega numa fase, eu tô nos meus 40 anos, né? E eu fico falando, Mauro, puxa, se eu tivesse feito isso lá atrás, né? Então, algumas coisas a gente começa a pensar, fala, puxa, poderia ter feito daquele jeito, né? Ali, mas enfim, não tem mais como mudar, né? E tem muita gente que vem nesse arrependimento e travam ali, para a vida ali, onde elas se arrependeram, sabe? Isso é horrível e muitas pessoas estão vivendo assim, naquela sensação de culpa, poder ter feito aquilo, não foi feito, não tem como mudar. Então, olha, se esforce agora para você não ter que conviver com esse arrependimento para sempre, tá? Então, todo mundo quer crescer, né? Não quer ficar nessa situação, só que poucas pessoas às vezes não querem, né? Eu falo assim, poucas pessoas aceitam o processo e a maioria não querem passar por esse processo. Aí complica, né? Querem resultado, por exemplo, sem renúncia. Ah, aí não quer mais nada, né? Eu falo, aí você não quer mais nada, né? Por exemplo, querem uma evolução, mas sem mudança. Querem viajar, conhecer o mundo, mas não quer aprender inglês, né? Não quer aprender outro idioma, né? Querem promessa sem processo, aí fica fácil, né? Não é, só que não é desse jeito que funciona. Então, você não vai caber nessa sua nova versão usando os velhos hábitos. Não se esqueça disso. Então, se você quer um resultado de adulto, tá? Você não pode continuar com a mesma rotina de uma criança mimada, por favor. Então, o seu guarda-roupa muda, não muda? Você cresceu, você já não usa mais tamanho 8, tamanho 4, tamanho 12, né? Você já tá um tamanho maior. Então, se o seu guarda-roupa muda, a sua mente também precisa mudar, ok?
Então, talvez o que você esteja vivendo hoje aqui, essa dor, essa confusão, esse desconforto, não seja destruição, né? Para acabar comigo, não. Seja o quê? Crescimento. Tá tudo bem, calma, tá? Deus, ele não está te quebrando, tá? Ele está fazendo o quê? Moldando. E moldar, gente, dói, né? No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre mim, né? O jeito que o Senhor nos molda não é fácil. Você tem que arrancar algumas coisas, senão a gente não vai conseguir chegar no propósito que Ele tem para nossa vida. Então, exige, eu falo assim, esse crescimento também exige tirar excessos de nós, né? Ajustar o que está fora do lugar, transformar quem você é, para te levar, fala para quem você nasceu para ser, para você chegar lá. Sabe aquele alvo que você tem, que o Senhor tem para você? Ele precisa te moldar para você conseguir chegar lá. Porque se não houver essa mudança, essa transformação, esse crescimento dentro de nós, gente, vira uma bola de neve. Então, aquilo que você deveria ter feito lá atrás, ainda vai vir para te cobrar no agora. E aí tem tantas coisas para você fazer, tantas coisas, se você tropeça nisso daí que você já deveria ter resolvido lá atrás, tá? Olha só um exemplo muito, muito bom aqui pra gente. Você conhece essa árvore bonsai? Ela não é uma espécie, eu falo geneticamente anã, você sabe disso, né? Não sei se você já viu, no Karate Kid tem, né? No filme, né? Quando eu assistia, eu ficava admirada com o tamanho da árvore, né? Aqueles galhos ali, eu falava, nossa, mas como pode ser pequeno? Eu achava que era uma árvore anã, né? Então demorou um tempo aí pra aprender, né? Então essa árvore, ela é uma árvore normal, tô dando risada porque meu marido, quando assistir esse vídeo, aí ele vai dar risada de mim, vai falar, é loira mesmo, mas brincando, tá, gente? Então, essa árvore é como o carvalho, é como o pinheiro, né? Então, assim, ela só teve o seu crescimento limitado, né? Então, o que aconteceu? Ela foi plantada dentro de um vaso minúsculo, né? Só que se ela fosse plantada no solo, né, livre, ela seria uma árvore gigantesca, né? Só que no vaso pequeno, ela se torna o que? Uma miniatura. Aquelas árvores toda bonitinha ali, né? Então, só que o mesmo acontece, jovem, com o seu potencial, tá? Nós falamos um pouco isso no vídeo passado, né? Então, desde o início, lá para essa árvore ficar pequenininha, né? Alguém controlou o tamanho do vaso, né? Cortou suas raízes, podou seus galhos, né? Começou a direcionar o seu crescimento. E qual foi o resultado? Ela é bonita, só que ela nunca vai alcançar o tamanho que ela deveria de ter, né? Que ela nasceu para isso. Agora, pense em você hoje, jovem, né? Não é que você não tem um potencial, não é isso, tá? Não é que você não possa também crescer, mas você vive em um vaso que está te limitando, um vaso pequeno. Por exemplo, ambientes que te limitam, amizades que podam os seus sonhos, hábitos que cortam o crescimento, medos que te impedem de avançar também. E com o tempo, você começa o quê? A se acostumar com tudo isso, né? Se adapta um pouco, você se conforma com essa versão reduzida de si mesmo. Olha o perigo, né? E qual a consequência, sabe qual é? Nanismo de potencial. Então, por exemplo, você se acostuma com um espaço pequeno, né? Você abre mão de grandes carreiras, projetos, né? Independência, porque o vaso atual, ele é seguro e não exige esforço, tá? O problema, gente, entenda uma coisa, que o bonsai, ele nunca escolheu ser pequeno, foi imposto para ele. Só que muitas vezes para o jovem, ele escolhe ficar ali. Ele escolhe não mudar, ele escolhe não sair do conforto, escolhe não enfrentar o processo porque dói. Tá entendendo a diferença? Então nós precisamos tomar muito, muito cuidado com isso, né? No bonsai também, eu estava pesquisando, eles colocam arames, né, amarrados nos galhos para forçá-los a crescer na direção que a pessoa desejar, né? Então isso também acontece com jovens, né? Só que nesse caso, esses arames são as expectativas das outras pessoas, por exemplo, redes sociais, sabe? O que os outros impõem pra gente, pode ser até dentro da nossa própria casa. E a consequência disso é uma crise de identidade tardia. Presta muita atenção aqui, tá? Nesse ponto aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? O jovem, ele cresce moldado pelo desejo alheio, não dele. Pelo desejo de outras pessoas, eles tentam se encaixar ali. Só que mais tarde se torna, sabe o quê? Um adulto frustrado que não sabe quem realmente é ou o que ama fazer. Gente, olha o perigo aí, tá?
Olha, eu que tô nessa idade aí, eu vejo muitas pessoas frustradas porque não sabem, né, por ter se adaptado à opinião das pessoas, né, ter vivido uma outra vida que não era dela, vamos dizer assim, hoje não sabe o que é, quem ela é. Isso é muito sério, gente. Então, eu falo assim que é bonito ver o bonsai, né? Uma obra de arte perfeita, tudo detalhezinho, tudo bonitinho, né, em cima de uma mesa, só que ela serve para dar sombra? Não, né? E raramente ela produz frutos úteis, né? E é interessante ver um jovem, por exemplo, com o seu feed lá no Instagram, perfeito, roupas de marca, uma boa aparência, né? Só que há um vazio dentro desse jovem, né? Então a consequência disso, sabe qual que é? Uma vida focada em parecer crescido e bem-sucedido, mas sem gerar valor real para si mesmo ou para o mundo, né? Eu falo assim que o jovem acaba se tornando, esse tipo de jovem, ele se torna um enfeite social. Então, enquanto isso, ó, uma árvore, ela que cresce livre, ela enfrenta vento. Você tá entendendo? É normal enfrentar vento. Ela enfrenta tempestade. É normal também enfrentar tempestade. Só que as suas raízes estão o quê? Se aprofundando, né? Os seus galhos se expandem. E na verdade, ela vai ter um crescimento sim na vida dessa árvore, não é? Então agora a pergunta direta para você é o seguinte: você está vivendo como um bonsai ou como uma árvore livre, né, que vai crescer? Sabe por quê, gente? Porque crescer vai exigir sair do vaso, vai exigir romper limites, vai exigir dor também, o que é normal, isso faz parte do crescimento. Só que só cresce de verdade quem aceita não viver limitado, tá? Aí eu te faço essa pergunta: você quer crescer ou continuar vivendo no que é confortável? Porque os dois você não vai conseguir, tá? Enfia isso na sua cabeça. O crescimento, ele exige coragem, e coragem não é ausência de dor, tá? É decidir continuar mesmo errado, tá? E para essa semana, vamos fazer um desafio aqui? Faça uma escolha difícil, tá? Abra mão de algo que está te atrasando, por exemplo. Pode ser um hábito, uma amizade, uma rotina, mas escolha crescer, tá? Mesmo que doa, tá? E quero deixar uma pergunta para nós aqui, tá? O que na sua vida hoje você sabe que você precisa deixar, mas deixar mesmo, é que você ainda segura por causa de conforto, sentir mais confortável, tá? Deixa aqui nos comentários qual renúncia você precisa fazer essa semana, tá? Se inscreva nesse canal, né? Tem outros vídeos, outras séries aqui também que vão edificar a sua vida. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!